Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a escola de energia, que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael volta-se para o Brasil a fim de inspirar o primeiro soberano do Velho Mundo que pisava nas terras americanas. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade do Tiradentes, que se transformara em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e fala aos devotados mensageiros que um novo período surgirá agora para as atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde se edificará mais tarde a obra de Jesus. Era preciso inspirar a quantos se conservassem à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre seus esforços havia de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Aquela caravana de abnegados espalha-se então por todos os recantos da pátria, distribuindo com os seus esforços fraternais as sementes de uma vida nova. A 22 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam sob um sol quente e amigo a presença da família real nas terras do Cruzeiro. A cidade de Salvador julga-se de novo nos seus grandes dias, contando com a honra de ser outra vez a capital da colônia. Mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. Logo, porém, ao seu primeiro contato com o Brasil, sob o influxo das falanges do infinito, o príncipe generoso sente-se tocado da mais alta simpatia para com a pátria do Evangelho. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o conde de Aguiar, ministro de Dom João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde visconde de Cairu, consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E note-se que semelhante providência, a base primordial da autonomia brasileira, teve seus antecedentes indiscutivelmente na atuação das forças espirituais que presidiam os movimentos iniciais de emancipação. Porque na Convenção Secreta de Londres, em 22 de outubro de 1807, um dos pontos essenciais que deveriam ser observados em troca da proteção de Jorge III à Casa de Bragança, no sentido de sua fuga para a colônia distante, era o da abertura dos portos do Brasil à livre concorrência da Inglaterra, reservando-se tal direito somente aos interesses britânicos. O soberano e seus ministros conheciam essas estipulações através de Lord Strangford, mas, com o auxílio das influências salutares do plano invisível, reconsideraram a tempo o absurdo de semelhantes exigências e cuidaram de realizar as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de Dom João, que se entusiasma com a beleza natural da paisagem magnífica. Acompanhado de numeroso séquito de fidalgos, onde se destacavam o Visconde de Anadia, elegante da época, inimigo implacável de todas as feições indígenas da colônia, o Marquês de Belas, o Marquês de Angeja,
o duque de Cadaval e toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, de guardas e criados. O soberano aportou ao Rio de Janeiro num ambiente de geral alegria. Nos seus novos passos, sentia-se o rei confortado e satisfeito com a magnificência do panorama e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente, a sua megalomania e apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. A 1º de abril de 1808, levantava-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros estabelecidos nas costas marítimas da pátria do cruzeiro, surgindo dessa forma um novo período de trabalho construtivo do país, prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, adotara um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Surgem a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil. Organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Desenha-se o Jardim Botânico como novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos, e sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte nas mais elevadas demonstrações evolutivas. O príncipe, contudo, não soube manter-se constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com as suas liberalidades na América, criava-se em derredor da sua corte toda uma sociedade de parasitas e de inúteis. Os reinóis abastados do Rio de Janeiro e das outras grandes cidades coloniais receberam títulos e condecorações de toda a natureza. As cartas honoríficas eram expedidas quase que diariamente. Por toda a parte havia comendadores da Ordem do Cristo e cavaleiros de Santiago, dando lugar a um grande menosprezo pelas instituições. Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Só os gastos da despensa da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro ao tempo de Dom João VI, se aproximavam da respeitável importância de mais de 15.000 contos de réis. O alojamento dos fidalgos e de suas famílias exigiu por vezes a fio as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo das expropriações. A chamada Lei das Aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a ceder suas casas de residência aos favoritos e aos serviçais reais. Bastava que qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação,
a fim de que fosse imediatamente desocupado. Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras P e R, que se subentendiam por príncipe regente. Inscrição que a malícia carioca traduziu como significando "ponha-se na rua". Moreira de Azevedo conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de Dom João VI, quando lhe apareceu um fidalgo da corte exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Decorridos alguns dias, o mesmo homem requer a mobília e daí algum tempo solicita escravos. Recebendo a terceira solicitação, o juiz, indignado em face dos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa: "Prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos." E indicando a mulher que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão concluiu com ironia que aquele senhor já por 2 vezes exigiu a casa, depois pediu a mobília e agora vinha pedir os criados. Dentro em breve desejará também uma mulher. E dando ênfase à ironia, falou para a mulher que, como ele não tinha outra senão ela, seria forçado a entregá-la. Todavia, a despeito de todos os absurdos e de todos os dispêndios que seriam de muito excedidos nos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, a corte de Dom João VI ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços no capítulo de sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Em 1815 passara a colônia a ser o Reino do Brasil, em carta de lei de Dom João VI. O Rio de Janeiro tornou-se desse modo a sede da monarquia portuguesa. O soberano reconhecido, a terra que o asilara, dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. O progresso econômico da nação, alentado pelas forças estrangeiras aí estabelecidas com as garantias da lei, avançava em todos os setores da comunidade brasileira. Todo o país se rejubila com a nova era de prosperidade geral. No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos no ambiente da família. Foi talvez em razão dos dissabores que jamais se viu Dom João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções no mundo oficial daquele tempo. São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solidários sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo quanto às pequeninas formalidades que constituem o problema da elegância de um século. Com as roupas desabotoadas, mal contendo o corpo nas suas dobras em desalinho, muitas vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações da sua autoridade suprema, como se o seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. Dom João se acostumara à maravilhosa beleza do sítio da Guanabara
e se tomara de amor pela pátria que os seus valorosos antepassados haviam edificado. Enquanto Napoleão Bonaparte lia o Eclesiastes em meio dos seus infortúnios na ilha solitária de Santa Helena, para se convencer de que todas as glórias humanas não passam de vaidades e alucinação de espírito, o príncipe regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores do Paço de São Cristóvão, aquecido das mentiras sociais da corte de Lisboa. Aqui no Brasil, ao menos o inédito dos céus sempre azuis e das encantadoras perspectivas dos morros verdoengos e floridos representava um anestésico para o seu coração dilacerado de filho, de esposo e de pai. Suas preocupações se dividiam entre a mãe demente, a esposa desleal e incompreensível e o filho perdulário e estróina. No seu cérebro não havia lugar para considerações em torno das transformações políticas da época, e a antiga metrópole portuguesa continuava sob a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Em 1816, desprende-se do corpo enfermo e envelhecido o espírito de Dona Maria I. A rainha experimentara algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações. Por muito tempo, contudo, esteve apegada às ilusões do seu trono, perseguida pelo vozerio das entidades desencarnadas em virtude de rigorosas sentenças de morte por insinuações dos seus confessores e dos seus ministros. As torturas da terra acompanham no além aqueles que a semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com os seus últimos dias no orbe terrestre. No ano seguinte, casou-se o príncipe Dom Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Alma sensível e delicada, essa princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente o seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estroinices do esposo em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. A esse tempo, em todas as cortes da Europa, sopra fortemente o vento do liberalismo, pressagiando o fim do poder absoluto. A República Francesa havia desferido tremendos golpes em todos os preconceitos do sangue e da autoridade. As constituições moldadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiam em todos os países, dando ensejo à renovação das liberdades políticas. Depois da morte de Dona Maria I, Portugal não se resigna à situação de subalternidade a que o conduzira a caprichosa vontade de Dom João VI, perseverando em permanecer no Brasil e prepara todos os elementos para a insurreição contra a ditadura despótica de Beresford, em cujas mãos inábeis de administrador se encontrava o poder. A maçonaria, que em todos os tempos defendeu os princípios da liberdade e da fraternidade humana, solicitada por elementos de Lisboa e de Pernambuco, não hesita em estender o seu concurso à independência do Brasil, que constituía assunto de somenos importância para os portugueses desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, colocando-se à frente dos negócios do trono. A verdade, todavia, é que os pernambucanos exaltados não esperam a solução pelos processos pacíficos
e exacerbados os antigos ódios entre brasileiros e portugueses que já haviam levado Recife e Olinda à guerra fratricida, promoveram a Revolução de 1817, na qual se sacrificaram tantas vidas. Foi quando apareceu em todo o norte do país o famoso Preciso, redigido por Luís de Mendonça, que se viu ameaçado de fuzilamento. As comissões militares, resignadas para reprimir o movimento, ordenaram morticínio e crueldades que consternaram o coração do próprio rei, induzindo-o a mandar suspendê-la sem perda de tempo, a fim de que cessassem as arbitrariedades dos executores das ordens do Conde dos Arcos. A 6 de fevereiro de 1818, dia da sua coroação, o soberano concedeu anistia a todos os implicados. Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda a parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. Em 1820, rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Portugal, reduzido à condição de colônia desde a ocupação de Junote, reclama a volta imediata da família real à metrópole portuguesa e o regime da Constituição para sua vida pública. As próprias tropas que estacionavam no Pará e na Bahia aderiram ao movimento da pátria. Dom João VI busca procrastinar as suas decisões. Promete enviar o príncipe Dom Pedro para examinar a situação, mas todos ou quase todos os portugueses do Brasil protestam contra as atitudes tergiversantes do monarca. As tropas aderindo ao movimento do reino se reúnem no Largo do Rócio. O momento era dos mais delicados. Os colaboradores invisíveis, no entanto, desdobram suas atividades conciliadoras junto de todos os elementos políticos presentes na cidade. E Dom Pedro, depois de algumas combinações necessárias e rápidas, corre ao Paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antidatado com a assinatura do soberano, declarando que aceita e mandará cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Os militares e a população entregam-se então às mais ruidosas manifestações de alegria. Girândolas e bandeiras celebram nas ruas cariocas o acontecimento. Entram, porém, em jogo os interesses de Portugal e do Brasil. A 7 de março de 1821, Dom João VI torna conhecida a sua resolução de regressar a Lisboa. Logo, os favoritos da sua corte lhe insinuam a suspensão de todas as liberdades que ele havia outorgado à pátria do Evangelho. Mas a mentalidade brasileira protesta pela voz dos seus homens mais eminentes. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. E no momento das despedidas, profere ele a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros.